Aquele bom dia já aqui com vocês, né? Já preparativos aqui para continuar a era do dia, glória a Deus, né? E vamos começar nosso dia com a nossa live, alimentando nosso espírito, que eu creio que coisas poderosas, maravilhosas Deus está fazendo por nós. E já convidamos o primeiro convidado da nossa live, que é o Espírito Santo, para trazer sabedoria, discernimento, alegria, amor, tudo aquilo que Ele faz por nós, amém? E já vamos declarar um dia abençoado, cheio da graça de Deus, cheio do agir de Deus, cheio do mover de Deus, em nome de Jesus. Então nós vamos hoje para Êxodo 26, onde o Senhor continua a dar as instruções do tabernáculo, onde era o altar móvel do Senhor, né? Até porque o povo estava ali como peregrinos, né? Estavam ali fazendo essa transição para a terra prometida. Então o Senhor ele traz mais instruções aqui no Êxodo 26, e diz assim: e o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás a obra esmerada. O comprimento da cortina será de 28 covados, a largura de uma cortina de 4 covados. Todas as cortinas serão uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma na outra, e as outras 5 se enlaçarão uma na outra. E fará a laçada azul na orla de uma cortina na extremidade e na juntura, tanto também fará na orla na extremidade da outra cortina na segunda juntura. 50 laçadas fará uma cortina e outras 50 laçadas fará na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma na outra, fará com 50 colchetes de ouro e as juntarás com os colchetes das cortinas uma na outra, e será um tabernáculo. Fará também cortinas de pelo de cabra para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento da cortina será de 30 covados e a largura da mesma cortina de 4 covados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida, e juntarás 5 dessas cortinas à parte e as outras 6 cortinas também à parte. Dobrarás a sexta cortina em frente da tenda, e farás 50 laçadas de borda de cortina na extremidade da juntura e de outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Fará também 50 colchetes de sobre, e colocarás os colchetes laçadas, e assim juntarás a tenda para que seja uma. E a parte sobejar das cortinas da tenda, a saber, na metade da cortina de sobejar, penderá a sobra da cortina de tabernáculo. E um covado de um lado e outro covado de outro sobrejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá as sobras dos lados do tabernáculo de um lado para cobri-lo. Fará também a tenda de uma coberta de pele de carneiro, tinta de vermelho, e outras cobertas de pele de tejúculo em cima. Farás também as tábuas do tabernáculo de madeira de acácia, e serão postas verticalmente. O comprimento da tábua será de 10 covados, e a largura de cada tábua será de 1,5 covado. 2 encaixes terá na tábua, travados um no outro. Assim fará com que todas as tábuas do tabernáculo. E fará as tábuas do tabernáculo assim: 20 tábuas do lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo da tábua dos 2 encaixes, 2 bases debaixo da tábua dos 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas de um lado do tabernáculo para o lado do norte, como também 40 bases de prata, 2 bases de tábua, 2 bases de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o ocidente fará 6 tábuas. Fará também 2 tábuas para o canto do tabernáculo e ambos os lados. Por baixo juntarão também por cima, se ajuntarão na argola. Assim se fará 2 tábuas, ambas serão tábuas para os 2 cantos. Assim serão 8 tábuas, 10 bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de tábua, 2 bases debaixo de outra tábua. Vocês entendem os detalhes que ele está aqui dando a instrução? Muitos detalhes, né?
Fará também 5 travessas de madeira de acácia para tábuas de um lado do tabernáculo, e assim as travessas da tábua do outro tabernáculo, com 5 travessas da tábua do outro tabernáculo em ambos os lados no ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando da extremidade até a outra. Cobrirá o ouro e farás o ouro as argolas para passarem as travessas. Também as travessas cobrirá o ouro, então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Depois fará um véu azul, púrpura, carmesim, linho de fino torcido com querubins de obra se fará, e colocará 4 colunas de madeira de acácia coberta de ouro, seus colchetes serão de ouro sobre a base de prata. Pendurarás o véu debaixo do colchete e porá o testemunho ali dentro do véu. E o véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porá a coberta propiciatória sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porá fora do véu do candelabro, de frente à mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Mas a mesa porás do lado norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul e púrpura de carmesim, de um linho fino torcido, de obra de bordador. E farás a cortina 5 colunas de madeira de acácia e cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro. Far-lhe-ás a fundição de 5 bases de cobre. Forte, né? Glória a Deus. Muitas instruções aqui, mas por quê, gente? É isso que a gente tem que entender. Deus não faz nada à toa, né? Tudo ele faz de uma forma perfeita, boa e agradável. Então aqui estava a construção do tabernáculo, que era o santuário portátil, porque o povo estava em peregrinação. E ele traz agora as cortinas, as tábuas, as bases de prata, o véu e mais detalhes milimetricamente calculados, né? E daí um Deus realmente trabalha a engenharia completa aí. Então, primeiro ponto, Deus, ele é um Deus detalhista. E o que é o Deus detalhista? É um Deus de ordem. Você vê que ele coloca cada coisa no seu determinado lugar. Porque Deus, ele quer uma ordem, uma organização na nossa vida, que é a santidade, a ordem, a beleza e o propósito. Ele é um Deus de detalhes. Eu sempre falo isso. Você acorda de manhã, tem um sol lá no lugar, tem as nuvens, tem a temperatura, tem os locais. É um Deus de detalhes, né? Segundo ponto, cada camada do tabernáculo revela os níveis de intimidade com Deus, porque nós vamos acessando o nível de intimidade. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? A partir do nível de intimidade com Ele. Então, se eu tenho busca, se eu boto tempo, se eu invisto tempo com Deus, mais eu vou ouvi-lo. Amém? Terceiro ponto, a estrutura do tabernáculo revela o equilíbrio e a estabilidade. É a hora de preparar a estrutura. Quando ele traz estrutura aqui, ele traz uma preparação de um alicerce, de uma base. E quando ele traz essa preparação da base, é exatamente para a gente entender que não adianta fazer o mais belo tabernáculo se ele não está estruturado no Senhor. Né? Então, outro ponto que a gente deve ter aqui. Em quarto ponto, o véu que aponta para Cristo, o acesso ao Pai. Porque antes nós tínhamos que acessar os santos e santos e tinha a barreira ali do véu. E hoje, pela vinda de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Glorifique o Senhor por isso, né? Que é uma bênção. E olha que interessante, né? No estudo que eu fiz, fala um pouco aqui sobre cada detalhe do tabernáculo, que quer dizer, né? As cortinas e o véu está falando da santidade interior, da nossa vida consagrada a Deus, né? As camadas de proteção, né, onde se acessava os santos dos santos, quer falar que Deus guarda o seu povo, a nossa vida. As bases de prata, os encaixes, está falando sobre a unidade, o equilíbrio na fé. De um encaixe perfeito, nós temos que estar muito unidos em comunhão para que essa fé ela seja alicerçada. O véu do Santo dos Santos, né, faz reverência e temor a Deus. Nós temos um acesso, nós temos que estar ali de uma forma correta, em santidade, para acessar o Senhor. E os bordados dos querubins está falando da adoração a Deus. Porque todos os dias nós devemos adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso agir, com o nosso mover. E a graça do Senhor está sobre nós. E queridos, que eu quero falar para vocês, nós temos um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com pessoas, um Deus que olha para pessoas, um Deus que enxerga as pessoas, um Deus que vê você, um Deus que enxerga você, um Deus que olha as suas situações, e nós temos um Deus de promessas. E eu estou sentindo no meu coração desde o começo da live de falar do Salmo 126, é um salmo que eu amo e que eu quero hoje mais uma vez declarar aqui com vocês, né? O Salmos
são maravilhosos. Assim, às vezes você não sabe o que orar, meu filho. Pega um salmo aí, 91, 23, o 128, que é uma promessa, o 126, que é outra promessa, o 121. Só o que tem aí é salmo para você recitar aí na sua casa, na sua família, na sua vida. Mas o Salmo 126 tem falado muito comigo. E ele tem até um louvor, né? Eu amo muito esse salmo. E diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Você crê na sua vitória? Eu creio na minha. Que Deus vai na minha. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, as palavras tão fininhas. Meu Deus, assim, amorosidade. Diz assim, ó. Quando o Senhor trouxe os cativeiros à volta de Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca encheu-se de riso, nossa língua de cânticos. Então se dizia a gentios, grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Traze-nos outras vezes, ó Senhor, do cativeiro, como água das águas do sul, e que o semeou com lágrimas cegarão de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, sua colheita, seus feixes de alegria. Amém, queridos? Tem o 128 também que eu amo, que fala na promessa de vida. Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre você, que ele te cubra ao teu entrar, ao teu sair, as tuas mãos, os teus passos e a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, tem gente aí no ar. Douglas, Ilmar, João Vitor, Lucinei, Vera, Deus abençoe, Vera, Deus abençoe, que você receba de Deus hoje poderosamente. Fica com Jesus, meu povo lindo.